Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 1 do quarto trimestre, o homem, corpo, alma e espírito, texto áureo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise assim mais aprofundada de um material que chegou pra gente, explorando um tema que, olha, todo mundo pensa sobre a natureza humana. Mas não é uma exploração qualquer, né? É por uma ótica teológica bem específica, sabe? Baseada numa lição que o título já diz muito: o homem, corpo, alma e espírito. Exato. E a nossa missão aqui é tentar, assim, destrinchar como essa fonte enxerga a gente, sabe? Essa ideia de que somos uma unidade, corpo, alma e espírito, e como essas partes todas, né, se conectam, interagem. Sim. O material promete ir fundo, responder aquelas perguntas gigantes. Quem somos nós? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Qual o nosso propósito? Parece uma jornada em tanto, hein? Com certeza. E a fonte principal que a gente tem aqui, ela é datada para 5 de outubro de 2025 e mergulha fundo mesmo em interpretações bíblicas para construir o argumento dela. Certo. A ideia central é que nós fomos criados com um propósito bem definido. Glorificar a Deus de forma integral, sabe? Usando tudo que a gente é. Integralmente. Isso. E para sustentar isso, o texto se apoia bastante em Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Ah, essa passagem é chave, então. É chave. Então, é essa estrutura tripla, espírito, alma e corpo, que a gente vai investigar hoje como ela é apresentada aqui nesse material. Perfeito. Então, vamos começar por onde tudo começa. A criação. O material leva a gente direto para Gênesis, né? Capítulos 1 e 2. Isso. E logo de cara, ele já ressalta uma coisa. A criação do ser humano é contada de um jeito diferente, sabe? Quase como um evento especialíssimo dentro da criação toda. Não é só um comando tipo, produz a terra, como foi para outras criaturas. A linguagem usada é, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Parece indicar uma ação divina mais pessoal, mais íntima, né? Exato. Mais direta. E tem a descrição da formação, do pó da terra, mas com o sopro da vida vindo diretamente de Deus. Isso é forte. Essa singularidade é de fato um pilar na argumentação da fonte. Ela coloca essa discussão dentro do que chama de antropologia bíblica. Antropologia bíblica? Explicando de forma simples, é o ramo da teologia que se dedica a entender o ser humano a partir da perspectiva bíblica, né? Nossa origem, nossa natureza, nosso destino. Entendi. E para descrever essa natureza, a fonte usa o termo tricotomia. Essa palavra-chave aqui. Tricotomia. 3 partes, né? Isso, significando essa composição em 3 partes: corpo, alma e espírito. O texto argumenta que entender essa visão tricotômica é fundamental, especialmente hoje, sabe? Com tantas outras ideias circulando sobre o que significa ser humano. A fonte vê essa compreensão como um retorno ao fundamento bíblico, assim. Interessante essa ênfase na importância de resgatar essa visão. E essa estrutura tripla, corpo, alma e espírito, segundo o material, é o que nos faz únicos na criação. Exatamente. Ele compara anjos, por exemplo, são descritos como espíritos, mas sem um corpo físico como o nosso. Certo. Já os animais, embora a Bíblia diga que eles têm nefesh, que pode ser traduzido como alma ou vida,
naquele sentido mais básico, né, de ser vivo. Isso, princípio vital. E eles não teriam essa combinação complexa da parte imaterial que a fonte atribui aos humanos, uma alma com razão, vontade e um espírito para conexão com Deus. É essa complexidade que diferencia. Aliás, o material até levanta uma curiosidade linguística interessante sobre Gênesis 2, versículo 7. Ah, sim? É um detalhe que a fonte acha bem significativo. A palavra hebraica para vida ali, Shaim, ela está no plural. No plural. Interessante. É. E a fonte sugere que isso poderia ser uma pista sutil na própria linguagem, sabe? Apontando para as múltiplas dimensões da vida humana. A vida do corpo, a vida da alma e a vida do espírito. Todas integradas naquele ser vivente que Deus formou. É uma leitura possível dentro dessa linha de raciocínio. Faz sentido essa leitura dentro da lógica que eles apresentam. Então, essa combinação do elemento material, o pó da terra, com o elemento imaterial, o sopro de vida divino. Resulta nesse ser humano único. Exato. Entendi. E a fonte martela muito na tecla do criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa, né? Segundo o material e os comentários que ele cita. O que significa, então? Não é só uma questão física, embora a fonte sugira que a própria forma humana teria uma dignidade especial, sendo a forma que Deus Filho assumiria depois. Ah, interessante esse ponto. Mas vai além disso. Implica capacidades que refletem o Criador. Capacidade moral, originalmente criados justos e santos, isso antes da queda, claro. Certo. Capacidade intelectual, mente e razão, capacidade de escolha. E, um ponto crucial, capacidade relacional. Fomos feitos para nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Relacionamento. É. Essa imagem divina, mesmo afetada pela queda, ainda seria a base da nossa identidade e valor, segundo essa perspectiva que a fonte traz. Entendido. Agora, se a gente tem essa parte material, o corpo, e essa parte imaterial, complexa, vamos mergulhar um pouco mais nessa parte imaterial, alma e espírito. Vamos lá. Como a fonte os diferencia? Porque, olha, para muita gente, esses termos parecem quase a mesma coisa, né? Sinônimos. Vamos começar pela alma. O material menciona os termos originais, nefesh no hebraico e psique no grego. Sim, a fonte dedica um bom espaço para tentar clarear essa distinção, que ela mesma reconhece que é sutil às vezes. Sobre a alma, nefesh psique, ela primeiro alerta que é uma palavra com múltiplos sentidos na Bíblia. Polissêmica, né? Exato, tecnicamente é isso, polissêmica. Como você mencionou, às vezes significa simplesmente ser vivo ou princípio vital, algo que até os animais possuem nesse sentido mais básico. Certo. Porém, quando aplicado especificamente ao ser humano na teologia que a fonte expõe, a alma ganha uma densidade muito maior. É descrita como uma substância espiritual, parte da nossa natureza imaterial e invisível aos olhos, e ponto fundamental aqui, imortal. 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 Ela seria a sede da nossa personalidade, nossa razão, pensamentos, intelecto, nossos sentimentos, emoções, afetos e nossa vontade, capacidade de decidir, escolher. A sede da personalidade. É. São esses atributos que a fonte conecta diretamente à imagem de Deus e à nossa capacidade de ter relacionamentos complexos, profundos. É a alma que sente, pensa e quer, basicamente. Tá claro. A alma como esse centro da nossa personalidade, da nossa experiência consciente. E o espírito? Os termos aqui são ruá em hebraico e pneuma em grego. Se a alma já parece tão abrangente, qual o papel específico do espírito nessa visão tricotômica? Ótima pergunta. Aqui está um dos pontos mais distintivos dessa visão apresentada na fonte. O espírito, ruá, pneuma, também é imaterial, também vem de Deus. Ele é chamado, no texto bíblico, de Pai dos Espíritos, né? Sim, lembro dessa expressão. Mas a função primordial que a fonte atribui ao espírito humano é diferente da alma.
Segundo o material, o espírito é a nossa, digamos, antena para Deus. Uma antena. É, a dimensão principal através da qual a gente tem consciência de Deus e pode se conectar e ter comunhão com Ele. É pelo espírito que a gente abora, que percebe as realidades espirituais. A alma pode raciocinar sobre Deus, pode sentir emoções religiosas, mas a conexão direta, a comunhão vital mesmo, aconteceria na esfera do espírito, segundo essa interpretação que a fonte traz. Então, deixa eu ver se eu peguei. O espírito seria mais voltado para a nossa relação vertical com Deus, enquanto a alma seria mais a nossa interface com o mundo e com a gente mesmo. Tipo isso? É uma boa forma de colocar. Com base no que a fonte descreve, sim. Ambos, alma e espírito, formam o que o apóstolo Paulo, que é citado no material, chama de homem interior. Homem interior. Isso, em contraste com o corpo, que seria o homem exterior. Mas eles teriam funções distintas, sim. Entendi. Há até um comentário interessante citado de um pastor chamado Antônio Gilberto, que tenta explicar essa dinâmica. O que ele diz? Ele diz que o espírito é como o receptor da vida que vem de Deus. Ele a recebe e a transmite para a alma. E a alma, por sua vez, com seus pensamentos, sentimentos, vontade, expressa essa vida através do corpo e dos seus sentidos. O espírito conecta, a alma processa, o corpo manifesta. É uma tentativa de visualizar essa interação complexa, exatamente. E isso nos leva naturalmente para a pergunta seguinte: como essas três partes, corpo, alma e espírito, interagem no dia a dia? Porque a fonte fala delas como distintas, mas também como uma unidade, né? Sim, uma unidade integrada. O corpo, soma em grego, é a parte física, claro, mas como ele se relaciona com a alma e o espírito? O material também menciona a palavra coração, leb em hebraico, cardia em grego, nesse contexto, certo? Exatamente. A fonte aponta que, na linguagem bíblica, coração frequentemente não se refere só ao órgão físico, mas funciona como um sinônimo para o centro interior do ser humano. O centro interior. Isso, abrangendo muitas vezes o que se descreveu como alma, pensamentos, sentimentos, vontade e até o espírito. E é a partir desse centro interior que a vida se manifesta no exterior, no corpo. Como assim? A fonte usa vários textos do livro de Provérbios para ilustrar essa conexão direta e muito prática. Que exemplos ela traz? Poderia citar alguns? Olha, cita alguns bem conhecidos. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Ah, sim. Ou seja, um estado interior de alegria, que a fonte liga a um coração, se reflete fisicamente na expressão facial, corpo. Claro, faz sentido. Outro, Provérbios 14, versículo 30. O coração com saúde, aqui no sentido de tranquilo, sereno, é a vida da carne. Sugere que um estado interior de paz impacta positivamente a saúde física. Uhum. E o inverso também vale. Provérbios 17, versículo 22. O espírito abatido virá secar os ossos. Um estado interior de profunda tristeza ou desânimo, afetando alma e espírito, teria consequências físicas negativas. Nossa! A fonte não hesita em conectar isso ao que hoje a gente chama de doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Problemas no corpo com raiz na mente, na alma, né? Exatamente. Problemas do corpo que podem ter suas raízes em questões da alma e do espírito. Isso é fascinante e, de certa forma, bem intuitivo. Acho que muitas pessoas experienciam isso no dia a dia. Mas a fonte vai além, não vai? Ela sugere que até questões morais ou espirituais, tipo pecados não resolvidos, poderiam ter impacto físico. Sim, esse é um ponto que a fonte desenvolve com base em alguns salmos, como o 31 e o 32. Nesses textos, o salmista descreve uma angústia física. Angústia física? Ele fala, meus ossos se envelheceram, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Coisas assim, bem físicas. E ele relaciona isso diretamente a um período em que ele escondeu o pecado dele, sabe? Faltava confissão, arrependimento. E quando ele confessa? Aí ele experimenta alívio e restauração. Então a fonte interpreta isso como um exemplo de como um problema espiritual, como um pecado não confessado, pode gerar um sofrimento que se manifesta tanto na alma, culpa, angústia, quanto no corpo, fraqueza, talvez até doença. Entendi.
A integridade corpo, alma, espírito significa que o desequilíbrio em uma área afeta as outras, é isso? Perfeito, essa é a ideia central da interação para eles. Certo. E essa influência funciona só de dentro para fora? Quer dizer, alma e espírito afetando o corpo? Ou o estado do nosso corpo também pode impactar nossa alma e nosso espírito, segundo essa visão? A fonte afirma claramente que a via é de mão dupla. Com certeza. Mão dupla. Sim. O que acontece com o corpo também reverbera na alma e no espírito. Disfunções físicas, sejam doenças, acidentes ou mesmo o uso inadequado do corpo, tudo isso afeta nosso estado interior. E ela dá algum exemplo disso? Do corpo afetando o interior? Dá sim. O exemplo que a fonte destaca é particularmente forte: o uso da língua. A língua. Como assim? Citando a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 6, que diz que a língua é um fogo, capaz de contaminar todo o corpo e inflamar o curso da natureza. Nossa, uma descrição forte. Muito forte. E a fonte argumenta que palavras destrutivas, fofocas, mentiras, que são ações realizadas pelo corpo, pela língua, têm um poder imenso de corromper não só os outros, mas a própria pessoa por inteiro. Afetando a alma e o espírito dela também. Exatamente. Afetando a alma dela e o relacionamento dela com Deus, que seria a esfera do espírito. Uau! O exemplo da língua é realmente poderoso nesse contexto de integração total. Isso reforça muito a ideia de que cuidar de uma área implica cuidar de todas, né? Precisamente. É por isso que a fonte conclama assim: a necessidade de equilíbrio, de vigilância constante e de oração. O objetivo seria preservar a integridade de todo o ser: corpo, alma e espírito. E como isso se traduz na prática? Olha, em ações bem concretas que a fonte encoraja. Cuidar da saúde física, alimentação, sono, exercício. Cultivar relacionamentos saudáveis que edificam a alma e nutrir a vida espiritual através da oração, leitura bíblica, comunhão com Deus. É uma visão bem holística da santificação e do bem-estar. Uma visão holística. E dentro dessa visão, como a fonte aborda questões mais complexas de saúde mental e emocional? Onde hoje a gente tem a medicina, a psicologia oferecendo tratamentos, como medicamentos, por exemplo. Como ela encaixa isso? Esse é um ponto delicado, e o material aborda com bastante cautela. Primeiro, ele reconhece explicitamente a importância e a validade do acompanhamento médico e psicológico para condições diagnosticadas. Ah, bom. Não há uma rejeição da ciência, então. Não, de forma alguma. Não há uma rejeição da ciência ou da medicina. No entanto, a fonte levanta uma ressalva, baseada na premissa tricotômica dela. Qual ressalva? Se a raiz mais profunda de um problema emocional ou comportamental for de natureza espiritual, e aqui ela pensa especificamente em coisas como pecados não confessados, amargura guardada, falta de perdão, essas coisas, Entendi. então os medicamentos, embora possam ser úteis e até necessários para aliviar os sintomas, como ansiedade e depressão, eles não conseguiriam, por si sós, trazer a cura completa, na perspectiva da fonte. Por quê? Porque não estariam tratando a causa espiritual que estaria por baixo de tudo. Nesses casos, a fonte argumentaria que o caminho para a restauração plena envolveria necessariamente passos espirituais: arrependimento, confissão, abandono do pecado. Em paralelo com outras ajudas. Sim, em paralelo ou até como um pré-requisito para a eficácia de outras ajudas. É uma visão que tenta integrar o espiritual ao tratamento, sabe? Sem excluir o médico psicológico, mas dando primazia à dimensão espiritual quando ela é vista como a raiz do problema. Entendi. É uma perspectiva que busca integrar todas as dimensões, mas dando um peso particular à espiritual, baseada nessa estrutura que ela defende. Exatamente. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou hoje, o quadro que emerge deste material é o de um ser humano, assim, intrinsecamente complexo. Uma unidade tecida de corpo, alma e espírito. Bem colocado. E, segundo a fonte, entender essa nossa Constituição não é só uma curiosidade teológica, né? Mas algo fundamental para a gente viver de forma equilibrada e, principalmente, cumprir o propósito maior que ela nos atribui: glorificar a Deus com o nosso ser por inteiro. Perfeitamente resumido. A conclusão do material reforça justamente isso.
Afirma que, no fim das contas, a paz verdadeira, a alegria profunda, mesmo para as pessoas que a fonte consideraria mais espirituais ou devotas, Sim. não se encontra em conquistas ou estados interiores que a gente mesmo gera, mas sim na conexão vital com o Criador. A conexão com Deus como fonte. Isso. Para ilustrar, ela fecha citando 2 textos muito fortes nesse sentido. O Salmo 42, com aquela imagem da alma sedenta que anseia por Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Lindo esse salmo. E Neemias capítulo 8, versículo 10, que afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Nessa visão, a relação com Deus é a fonte última que nutre e sustenta todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Uma visão bastante integrada e com implicações práticas bem diretas, né? E isso me deixa pensando para nossa reflexão final, talvez. Sim. Considerando essa interconexão tão profunda entre corpo, alma e espírito que o material descreve, e olhando para o nosso mundo hoje, como será que as pressões e os hábitos da vida contemporânea, sabe, a avalanche de informações, o ritmo frenético, o estresse que parece crônico, a busca incessante por validação externa nas redes sociais, como tudo isso pode estar desequilibrando ou afetando essa harmonia delicada entre corpo, alma e espírito na vida das pessoas? Uma ótima questão. É uma questão para se pensar, né? Com base no que essa fonte nos apresentou hoje, fica essa reflexão.